Ele não está aqui. Vocês já viram, né, da imagem que nós temos aqui, a imagem do Data Show, que a gente sempre deixa projetada. Essa imagem, ela além de muito bem feita, ela é maravilhosa. É claro que está ali não foi desse jeito. As cruzes não estavam perto da sepultura, mas nós vemos aquela imagem e isso é fascinante. Olhar para a vitória de Cristo sobre a morte, o último inimigo. Você crê no Evangelho? Essa é a maior necessidade do homem, do ser humano, crer no Evangelho. O que é o Evangelho? A palavra Evangelho é uma boa notícia, é uma boa nova. Uma boa nova que todo ser humano precisa ouvir, porque todo ser humano, todos nós, desde que nascemos, não somos uma boa notícia. A Bíblia é clara em dizer, e eu estive em São Paulo a semana passada, nós fomos visitar um museu lá, eu até tirei uma foto do lado da imagem de Charles Darwin, que inventou uma das maiores mentiras de todos os tempos, de que o homem, de que nós somos frutos de uma evolução impessoal. É claro que essa mentira ela foi sendo cada vez mais difundida e hoje muitos a defendem. Eu fui lá ver nós fomos ver, tem várias coisas interessantes, né? Mas como ali desde o início o ensino mentiroso da teoria da evolução, como nega a verdade que nós cantamos, que o nosso Deus é soberano, Ele reina, foi Ele quem criou os céus dos céus e Ele formou o homem. E quando Ele formou o homem, esse homem foi feito por Deus ser bom, sem pecado. Pecado é a desobediência a Deus. Mas Deus, em sua soberania, em seu plano eterno, nós não conseguimos entender plenamente isso, nós cremos porque a Bíblia diz, e isso nos basta. Deus deu a capacidade para aquele primeiro homem, para aquele primeiro casal, pudesse se opor a Ele, rejeitar o mandamento dele. Foi isso que aconteceu. E naquele momento, quando Adão e Eva desobedecem a Deus, entra o pecado na humanidade. Todos nós, a partir daquele momento, a Bíblia também é muito clara em dizer isso, todos nós estávamos lá em Adão. E por isso todos nós nascemos em pecado, e por isso todos nós cometemos pecados, e por isso o mundo está como está. É por isso que ninguém busca a Deus, não há nenhum só que busque a Deus, não há ninguém que entenda, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Mas as religiões, é tudo falso, não há temor de Deus ali, é tudo mentira. E nesse estado nós estávamos separados, e Deus, sendo justo, se Ele fosse só justo, Ele poderia condenar todos ao inferno, por ser justo. Mas a Bíblia também é clara em dizer que Deus, Ele não é só justo, Ele é amor, Ele é graça e misericórdia, e isso Ele manifestou enviando o Filho dEle, que diferentemente de nós, sendo Deus homem, nasceu sem pecado, obedeceu tudo que Deus estabeleceu, e na cruz Ele morreu por pecadores, para salvar pecadores, por todos. Não, por todos aqueles que creem, todos aqueles que se veem pecadores e que veem que só Cristo pode salvá-los.
Jesus morreu por pecadores, o seu sangue derramado purifica os pecados e todos os pecados de pecadores. Jesus fez com que aqueles por quem ele morreu morressem no seu corpo, e quando ele ressuscitou, ele deu uma nova vida para essas pessoas. Você crê nisso? Essa é a sua maior necessidade. Todo pregador que ama o Senhor e ama a palavra tem o maior desejo do mundo, é ver pessoas crendo. É ver pessoas... Nós estávamos conversando com o Gabriel hoje, e ele pregando lá 16 anos para povos, para índios que longe da civilização, e que muitos deles não ouviram nunca de Jesus, e ele vai lá e prega o Evangelho. O maior desejo de um pregador é que uma pessoa creia. A Bíblia diz que tem festa no céu quando um pecador se arrepende, mas ao mesmo tempo que a gente deseja isso, o desejo do meu coração é para que cada um de vocês creia. Eu não posso fazer absolutamente nada para isso que aconteça, para que isso aconteça, eu só posso pregar. E eu falei do Evangelho para você, eu espero que você creia em Cristo, que você se renda a Cristo e o receba como Salvador e Senhor. Mas para eu e você que já cremos, essa realidade da ressurreição, ela deveria ser o fato que mais deveria nos motivar a viver. Em tudo. A nossa esperança não está aqui. A nossa esperança não está no próximo governo. A nossa esperança não está em ganharmos mais dinheiro, em termos uma boa educação. A nossa esperança não está em nós que somos pais, que os nossos filhos tenham uma vida bem-sucedida profissionalmente, que tenham bons casamentos, boas famílias. Tudo isso é lícito, mas nada disso deve ser a nossa esperança. E Deus, na sua soberania, pode permitir que nada disso aconteça. O fato é que a ressurreição ela deveria ser o centro da nossa vida, a ressurreição de Cristo e, por consequência, a esperança do que a ressurreição traz, a volta de Cristo. Ter todas essas coisas que são lícitas, daqui 100 anos para nós, para nenhum de nós aqui, vai fazer a menor diferença. Para muitos de nós, daqui muito menos tempo, mas vamos falar 100 anos, daqui 100 anos para nenhum de nós vai fazer a menor diferença ter qualquer coisa dessa. Mas ter crido na ressurreição de Cristo vai fazer toda a diferença. A ressurreição, a esperança da ressurreição vai fazer com que nós tenhamos menos apego ao mundo, às coisas desse mundo. Vai fazer com que nós tenhamos menos medo, menos ansiedade, menos tristeza, menos preocupações. Quanto mais nós tivermos a dimensão, a compreensão do que a ressurreição significa para nós que cremos, todas essas coisas vão perder a sua importância. Nada se compara a esta verdade. Nenhuma doença, perda, dor, medo fará a menor diferença quando nós partirmos dessa vida, se tivermos crido na ressurreição. E hoje nós vamos ver um pouquinho do que João descreve a respeito deste evento e algumas implicações e aplicações para aqueles que nasceram de novo, para mim e para você, se você creu em Cristo. E eu queria retomar com vocês, então, lá para nós, os convertidos, os eleitos, os regenerados, os que nasceram de novo, retomarmos lá em João, capítulo 20. Nós vamos, agora faltam 2 capítulos para nós terminarmos João. E nós vamos ler a partir do versículo 1 e vamos até o versículo 18. Nesse primeiro momento, vamos ler os versos 1 a 10. Para nós nos localizarmos, os discípulos, eu tenho assistido com Davi algumas vezes a ressurreição de Jesus, um dos desenhos que eu gosto
mais de assistir com ele. E ele está até decorando agora o desenho. Ele já decorou as falas do desenho, isso é muito bom, né? É claro que algumas delas são conjecturas dos discípulos ali, e de que eles estão lá desesperados. Pedro está chorando porque ele está lamentando porque ele traiu Jesus. Todos os apóstolos estão ali em um lugar fechado, talvez um cenáculo, o lugar onde eles daqui a pouco eles vão receber o Espírito, mas naquela hora eles estão todos com medo. E eles são desesperados porque acabou a esperança. Acabou a esperança deles. E é nesse contexto, então, que a gente retoma João, capítulo 20, versos 1 a 10. Vou projetar os textos, mas acompanhe aí na sua Bíblia, para que nós possamos ver texto, verso a verso, e tentar compreender, pela ação do Espírito, o que o Senhor quer para nós aqui hoje. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, o que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Aqui João está escrevendo, lembremos, João está escrevendo 30 anos depois do que está acontecendo. Ele é o outro discípulo. A gente não sabe, eu quero crer que ele não quer se exaltar, então ele fala várias vezes o outro, é ele aqui. E ele está escrevendo 30 anos depois do que aconteceu. Alguns irmãos vão dizer, não 30, mas 60 anos, né? O fato é que ele escreveu décadas depois. E o primeiro ponto fundamental aqui é que este relato é histórico, ele é factual, ele é científico. Havia e houve evidências da ressurreição de Jesus. Aliás, esse mês começa agora um filme que está sendo divulgado, Avatar, segunda parte. Avatar foi produzido por James Cameron. O primeiro foi o filme mais visto em toda a história. Hoje parece que ele não é o primeiro, acho que é o segundo. Esse James Cameron produziu um comentário. Ele é um ateu professo, ele nega a palavra de Deus, e ele produziu um documentário chamado O Túmulo Secreto de Jesus, onde ele leva alguns homens para fazerem escavações e eles acham um lugar onde Jesus estava enterrado lá, e ele está enterrado até hoje, né? Não, isso não é verdade. Olha só, para você ter uma ideia, que esse homem, não se engane, que esse homem passa os conceitos dele nos filmes que ele produz. Não seja inocente de dizer que ali não tem nada, tem sim. Quem assistiu Avatar vai saber que tem toda uma linguagem espírita, uma mensagem espírita ali naquele filme. Eu vou assistir para saber, para depois falar que é porcaria que é, para que vocês depois tomem cuidado quando vocês vão assistir pedindo discernimento ao Senhor. Mas o fato é que a ressurreição de Jesus não é uma utopia, não é uma invenção, não é a ilusão de religiosos ignorantes, não foi uma mentira produzida por um grupo de homens que foram lá roubar o corpo de Jesus e falaram que ele ressuscitou. É verdade que um homem chamado Jesus, e que comprovadamente havia morrido em uma cruz, reviveu dos mortos. Ressuscitar é reviver dos mortos.
Alguém que estava morto há 3 dias e que, de maneira sobrenatural, pela palavra de Deus, ressuscitou. Isso é fato, isso é central para a fé cristã. É fato também que a ressurreição não é reencarnação. A reencarnação é um ensino satânico, maligno, mentiroso. Outro fato, diferentemente da ressurreição de Lázaro, que também estava morto 1 dia a mais, 4 dias, a diferença entre a ressurreição de Jesus e a de Lázaro é que a de Jesus é sem volta. Lázaro depois morreu e ele espera a ressurreição, que nunca mais vai ter morte. Jesus ressuscitou para não mais voltar. Nós vamos ver isso nos próximos estudos, se o Senhor assim permitir. Lázaro voltou a morrer. Jesus está vivo. Jesus, nós não entendemos isso, nós cremos, Jesus está em algum lugar no céu. Há um homem na Trindade. Existe um homem, um corpo físico, em algum lugar, em uma outra dimensão. Jesus está lá. Isso é tão certo como eu e vocês estamos aqui. Nós não sabemos, Mateus vai falar, em Mateus 27, nós vamos ler, que quando Jesus ressuscitou, vários santos ressuscitaram e foram vistos. A palavra não diz, é uma passagem que você olha um irmão, olha outro comentarista e ninguém tem a resposta, porque a Bíblia não diz, então é melhor não ter resposta nenhuma. Se aqueles que ressuscitaram na ressurreição de Jesus, muitos santos ressuscitaram, se eles morreram de novo, ou se eles já participaram da ressurreição com corpos glorificados, nós não sabemos. O texto diz que Maria Madalena foi ao sepulcro, ela estava de luto, o luto dos judeus era de 7 dias, e aquela mulher amava ao Senhor, e ela estava triste, ela também estava sem esperança. No primeiro dia, daí então nós nos reunirmos no primeiro dia da semana, nós não temos relação com o sábado, porque nós celebramos, nos reunimos no primeiro dia da semana, porque a igreja sempre se reuniu no primeiro dia da semana. Ela vai de madrugada, porque ainda está tudo muito recente. E a gente vê nessa expressão dela, o amor que ela tinha pelo Senhor. E ela diz que a pedra estava revolvida. Não é diferente, a sepultura daquela época é diferente da nossa. Jesus foi colocado lá e porque Deus, em sua soberania, usou José de Arimateia, que era um homem do sinédrio rico, e era um sepulcro onde nunca tinha sido colocado ninguém. Então, provavelmente, no desenho que a gente viu ali, tinha uma estrutura de pedra, onde Jesus foi enrolado nos panos de linho e foi colocado lá, e uma pedra foi colocada naquele lugar, uma grande pedra que não poderia ser movida por uma única pessoa. E no desenho a gente vê algumas coisas que são interessantes, por exemplo, quando José de Arimateia vai conversar com Pilatos, a gente vê um certo respaldo disso na Escritura, ele pede para que ele pudesse colocar Jesus lá. Então, Pilatos, ele já, no texto bíblico, nós vemos que a esposa de Pilatos falou que ele não deveria fazer aquilo, ele sabia que estava fazendo alguma coisa errada, ele sabia que ele estava sendo injusto. E aí então vai Caifás lá e vai conversar com Pilatos para, eu não acredito muito em ressurreição, não, mas vai que, né? Vai que, então põe lá uns guardas, então colocaram uma grande pedra e os guardas para fechar, para ninguém deixar roubar o corpo, impedir a ressurreição, né? E aí eu quero ler aqui o irmão D.A. Carson, um comentário, ele imagina a conversa de Pilatos com Caifás, né? Ele diz assim: vocês tinham medo desse homem quando ele estava vivo, agora ele está morto e vocês ainda têm medo dele. Guardem o sepulcro com o maior rigor possível, se acham que isso pode ajudar, mas usem a sua própria guarda. Porque o Sinédrio tinha os seus guardas, então eles colocaram os guardas lá para impedir o que Jesus disse que aconteceria. O que é interessante e que nós vamos ver é que Caifás está preocupado com o que Jesus disse que ressuscitaria, mas os discípulos de Jesus, quando diz que ressuscita, não acreditam.
E aqui é importante uma ressalva, né? Liberais são aqueles que se dizem cristãos, são falsos cristãos, eles gostam de se dizer intelectuais, que não vale absolutamente nada, a intelectualidade dele é por lixo, né? Mas eles gostam de dizer que a Bíblia tem vários erros, e aí eles dizem que esses relatos têm várias incongruências, há distorções nos relatos dos evangelhos, e aí eu quero ler mais uma vez o irmão Carlos, que se não crê nisso, e alguém que estuda a palavra, ele diz assim, do quê? Esse relato está cheio de erro, porque Mateus fala uma coisa, Lucas fala outra, João fala outra. Uma hora vai uma mulher, outra hora vai duas mulheres, uma hora é um anjo, outra hora... E aí os que não creem, eles falam, está vendo, está cheio de erro na Bíblia. Os que querem revisar a Bíblia, inclusive. Algumas das alegadas discrepâncias, distorções, elas são triviais. Ele está querendo dizer aqui que o que diz que está errado é quem não quer crer. Porque o texto não permite isso, é apenas você examinar com cuidado e ver com percepção diferente que os relatos dos evangelistas falam do mesmo evento. Às vezes um dá ênfase em um ponto que o outro não dá, mas isso não significa que está errado. João é criticado por dizer que Maria Madalena foi ao túmulo sozinha, embora ela afirme e não sabemos onde o colocaram. 22. Capítulo 20, verso 2. Alternativamente, ele é criticado por mencionar somente Maria Madalena, quando Marcos, capítulo 16, verso 1, acrescenta Maria, mãe de Tiago e Salomé. Enquanto Mateus 28, 1, afirma que foi Maria Madalena e a outra Maria, e Lucas 24, 10, especifica Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, Joana e outras que estavam com elas. Aí está vendo? Está cheio de erro, cada um deles fala uma coisa. Não, cada um deles relata da sua percepção, da sua ótica. Não tem nada de errado. Eu me lembro, eu já citei esse caso aqui, ele foi emblemático para mim, de um rapaz que não queria saber nada de palavra, e ele começou a fazer umas perguntas. E aí ele disse, tem um erro na Bíblia, isso tudo do WhatsApp. E ele falou, eu descobri um erro aqui. Aí eu peguei e fui, e recomendo para você um outro livro aqui, hoje eu trouxe bastante livro. Manual de Dificuldades Bíblicas, 780 passagens polêmicas na Bíblia, polêmicas, que o ímpio quer negar a Escritura, mas se você vê um crente, ele vai responder. E aí ele estava perguntando, é isso aqui? Eu falei, isso aqui tem isso e isso. É verdade, tem sentido. E isso daqui? Isso aí tem isso e isso daqui que responde. É verdade. Ele fez uma pergunta, a terceira, e isso daqui que está errado? Eu falei assim, isso aqui está... Aí eu fulano, deixa eu falar uma coisa, você não leu a Bíblia, não foi você que achou isso aí. Não foi você não lê a Bíblia. Onde você está vendo isso? Aí ele citou um cara que apostatou da fé, que estava dizendo, está vendo? Sabe por que ele ficou bravo? Porque a gente defende desde sempre, vai morrer defendendo pela graça, que a Bíblia é a palavra de Deus e ela é inerrante. Mas ele disse, não tem erros. Então, essa ressalva para dizer que você vai ver pessoas que vai dizer, mas esse relato aqui, Lucas diz uma coisa, mas isso aí está errado. Não está errado. São aqueles que querem negar a palavra e que não querem ter uma percepção de pegar o texto e analisá-lo por completo e ver que eles se completam e não se anulam, e não são contraditórios. Dito isso, Maria não creu na hora. Por quê? Porque ela vai dizer, tiraram o corpo do Senhor. Ela vai ver a pedra revolvida, o corpo dele não está lá, e ela volta correndo, e ela fala, tiraram o corpo dele. Evidente, ela não está entendendo o que aconteceu ali. Pedro e João então vão correndo, né? E o João sai correndo primeiro, depois Pedro chega. Isso é evidência de um relato histórico. Eles não preocupados em, vamos contar uma história bem arrumadinha para inventar uma história, a gente tem que combinar a mentira. Não, ele está relatando o que está acontecendo ali. E aí eles dizem que os lençóis estavam à parte, de que Jesus foi envolto em lençóis de linho. Especiarias eram colocadas para... eles não sabiam, né? Eles eram como nós, a nossa fé sempre varia muito. Eles vão deixar bem arrumadinho, passar as especiarias no corpo de Jesus, porque ele está morto. Aí não precisava de nada disso. E aí a gente vê, mas como é que foi a ressurreição? Especula-se
como foi a ressurreição. Porque os panos, eles estão num cantinho arrumado ali. Eles estão dobrados ali. Como é que foi? Nós não sabemos. O fato é que Jesus ressuscitou dos mortos. No versículo 8 que nós lemos, diz que João creu. Mas creu no quê? Nós vamos ver que depois que Jesus vai apresentar, as mulheres vão mostrar, dizer para eles não estão acreditando. Então, alguns irmãos vão discordar dessa posição, mas eu creio que ele está falando que ele creu no sentido de que ele viu, a Maria chegou e falou que ele não estava lá, e ele foi lá e não, realmente, ele não está aqui. E o texto está dizendo, e esse texto que a gente está vendo aqui, porque eles ainda não tinham compreendido a Escritura que era necessário Jesus ressuscitar dentre os mortos. Era necessário Jesus ressuscitar dentre os mortos. Eles não tinham compreendido a Escritura que eles tinham no Antigo Testamento. Paulinho trouxe aqui no início. Quando Pedro vai falar da Escritura, ele está falando de Antigo Testamento. E eles não tinham compreendido Jesus dizendo que importava que ele teria que morrer e ser entregue na mão de pecadores e ressuscitar no terceiro dia. Jesus falou isso para eles. Mas nada disso leva-os a crer. Lembra? Eu creio, e cada dia que passa tenho convicção absoluta que aqueles homens eram cristãos. Eles já tinham crido, mas ainda precisava ser tratado. Algumas coisas precisavam ficar solidificadas na fé dele. E é assim com a gente, não é? Então eles não tinham ainda tido a compreensão. Claro, é maravilhoso nós vermos que João está nesse, que eles não tinham compreendido ainda. João está falando disso. E aí nós vamos ver por que a ressurreição era necessária. De volta ao texto, dos versículos 11 até o versículo 18 de João. Maria, entretanto, lembra, eles voltaram. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo. Ela foi, viu que estava vazio, voltou com Pedro e João, e as outras estavam ali, mas ela ficou ali ainda. E ela estava chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Por que abaixou? Porque, muito provavelmente, a entrada era mais baixa, então era uma pequena portinha, para que uma pedra tivesse sido rolada, e ela tinha que olhar lá dentro o que estava acontecendo. E ela olhou para o túmulo, para dentro, e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles lhe perguntaram, os anjos perguntaram a ela: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico Rabone, que quer dizer mestre. É um jeito carinhoso de dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos. E diz-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai. Alguma dúvida de que eles eram crentes? Para o meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. As mulheres eram ignoradas e menosprezadas dentro do judaísmo. E mesmo entre os irmãos que creram, aqueles que creram em Cristo, eles ainda não tinham esse desprezo, por assim dizer, essa distorção. Hoje tem, né? Hoje existe o conceito, né? E é verdade, nós somos, o homem deve ser o cabeça no lar.
mas a maioria é cabeçudo, não cabeça. Nós devemos ser autoridade e não autoritário. E aí, um exemplo para nós homens, nosso modelo de autoridade é Cristo. E nós devemos amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja. Então, todo esse conceito distorcido do evangelicalismo, de autoridade eu mando e você obedece, não tem padrão nenhum na Escritura. E eles tinham essa influência de que a mulher era menos valorizada. Por isso que então a palavra diz que Paulo vai dizer assim, que em Cristo não há homem nem mulher. E as mulheres eram ignoradas, mas Cristo escolhe então aparecer primeiro para uma mulher. Mas antes de Jesus, ela vê 2 anjos. Mateus 28, 2-3 diz que um desses anjos moveu a pedra. As roupas deles, o texto diz que eram roupas brancas. As roupas dele, Lucas vai dizer, 24:4, que brilhavam como a luz do sol. Tudo que está acontecendo ali é sobrenatural. É inexplicável do ponto de vista humano. Anjos são seres reais? Absolutamente são. Deus se utiliza ou se utilizou de anjos em todo o relato bíblico. Ele pode fazer isso hoje? Pode. Mas como é que eu vou saber se esse anjo vem ou não de Deus? Eu preciso da Bíblia. Paulo diz que se vier alguém, inclusive um anjo de luz, e trouxer outro evangelho, hoje sem anjo de luz, tem um monte de outro evangelho e um monte de gente acreditando. Se vier um anjo de luz, então acabou. Não importa se vier um anjo de luz. O seu anjo, se não tiver de acordo com a Escritura, seja você quem for, não interessa. Mas Deus usa anjos. E o que os anjos são? São mensageiros. Hebreus capítulo 1, versículo 14. E eles têm um papel. Hebreus capítulo 1, versículo 14, diz o que são esses anjos. A palavra anjo significa mensageiro. E o escritor aos Hebreus está dizendo aqui, inspirado pelo Espírito, que eles são. Os anjos não são, está perguntando, né? Todos eles espíritos ministradores, espíritos porque não têm corpo, mas às vezes se manifestavam fisicamente. Enviados, são espíritos enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. E aqui a gente tem um modelo. E os anjos têm esse papel, mas sempre apontar para Cristo. Até um tempo atrás, alguns anos, talvez vocês não lembram, mas tinha um cântico, tem anjo voando nesse lugar. E todo mundo, vocês lembram disso? Não, essa besteira que não tem tamanho, né? Mas era anjo para lá, anjo para cá, e diz que tinha enviar anjo aqui. Não, o anjo não tem nada a ver com anjo. Quem comanda anjo é Deus, ele faz com os anjos dele do jeito que ele quiser. Mas na época tinha são ventos de doutrina, sempre está surgindo algum vento de doutrina. Os anjos anunciaram o nascimento de Jesus e anunciam agora a ressurreição dele. Eles perguntam para ela, por que você está chorando? Interessante, né? Existe uma ideia hoje que nós podemos falar nas língua dos anjos, mas quando os anjos falam com o homem, falam na língua do homem. Não é interessante? Em Mateus e Lucas, eles fazem essas afirmações maravilhosas, e aqui essa afirmação é fantástica. Lucas 24:5, Mateus 28:6, diz assim, por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ressuscitou Maria, como ele disse que faria, Maria. Você ouviu. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Jesus então vai perguntar lá para ela, por que você está chorando, mulher? Ela confunde ele com um jardineiro no desenho, né, que a gente tentar entender por que ela não consegue reconhecer Jesus. Jesus ressuscita com um corpo glorificado, ainda que traga, e ele vai sempre trazer por toda a eternidade, as marcas
nas mãos, nos pés ou no seu lado. Ele vai sempre trazer para que nós jamais esqueçamos do que ele fez. Mas ainda assim ele tem, nós vamos ver nos próximos estudos, se o Senhor permitir, ele tinha um corpo glorificado, físico, mas que nunca mais se corrompia, que não envelhecia. Então talvez, por isso ela não tenha entendido. Uma outra razão mais simples é porque ela estava chorando, com os olhos cheios de lágrimas e não conseguiu ver, desesperada. E Jesus vai atrás. E aí ele pergunta, e quando ele chama pelo nome, fala: essa voz eu conheço. Esse chamado eu conheço. Jesus diz para ela não detê-lo. E aí, o que significa isso? A Bíblia também não diz. Jesus falou assim: não me detém, mas quem pode deter? Uma versão diz: não me toque, mas vai dizer que depois eles abraçam a Cristo. Ele pede para tocar. O que isso quer dizer? E aqui a gente tem que reconhecer, nós não temos compreensão do que Jesus quis dizer com isso. O fato é que o que ele quis dizer, num resumo, é: eu não fui ainda para o Pai, eu vou, mas eu não fui. Ele não tinha ainda subido para o Pai como hoje ele está lá. Hoje ele está lá. Faz 1900 anos que ele está lá, fisicamente. E aí então Jesus diz para ela o que é maravilhoso: vai ter com os meus irmãos. E diz-lhes: eu subo para o meu Pai e o vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Não é maravilhoso, irmãos? Quem são os irmãos dele? Aquele bando de covarde. Eu e vocês. Nós somos eles, irmãos. Quantas vezes eles não ouviram que Jesus iria morrer e ressuscitar? Aí eles vão para o túmulo e vê que não está lá. Maria diz que viu Jesus ressurreto. E nós vamos ver como eles reagem. Diante de tudo isso, eles não acreditam. Eles não creem. Irmãos, isso tem me maravilhado, estudar João. Nós somos eles. Aqueles homens cheios de falha, que a Bíblia não faz nenhuma questão em esconder, nenhuma delas, somos eu e você. Agora, é claro que isso não é pretexto para nós vivermos no pecado, é uma constatação de que nós somos tão pecadores, tão falíveis, tão incrédulos, tão inconstantes quanto eles. Nós cantamos aqui de soberania. Quantas vezes eu e você falamos: nós queremos a soberania de Deus, mas quando acontece qualquer coisa a gente treme, a gente fica com medo, ansioso, preocupado. Quantas vezes nós não vimos os erros deles? Por que eles estão lá? Não para que nós possamos respaldar os meus. A gente é assim mesmo. Não é. Mas é a constatação da realidade. Nós, ainda que estejamos num processo de santificação, essa santificação nunca vai ser completa aqui. E outra, quanto mais nós crescemos em santidade, mais compreensão nós temos da nossa pecaminosidade. Quanto mais um homem santo nunca se esqueça disso, quanto mais um homem ou uma mulher, mais santos eles são, menos eles vão reconhecer santos. Mais humildes, mais dependentes da graça e da misericórdia, eles não batem no peito. E a palavra está mostrando que esses homens eram assim, porque nós somos assim. Não é pretexto para pecar, mas é para que nós saibamos como Deus é gracioso e misericordioso conosco. Como as misericórdias dele se renovam, como o Senhor é misericordioso. Ele vai chamar dos meus irmãos, eles estão escondidos com medo. Vai lá falar para os meus irmãos, Maria. Eles não vão te ouvir, mas vai falar para eles. Os meus irmãos, o meu Pai, com quem ele tem um relacionamento desde sempre, em toda a eternidade, agora é Pai de vocês.
Isso é maravilhoso. E isso é só pela graça e pela misericórdia, porque é evidente que eles não tinham mérito nenhum. Todo o texto está mostrando que eles são falhos, pecadores, limitados, como eu e vocês. Nós vamos ver um pouco disso nos próximos, quando Jesus aparece para eles. A gente lembra de Tomé, né? É igual lembrar de Pedro negando. Todos negaram, mas a gente lembra de Pedro. Todos querem ver, só vão ver, só crer se verem. A gente lembra de Tomé, mas todos eles fizeram a mesma coisa. E se eu e vocês estivéssemos lá, nós seríamos a mesma coisa. Quais as implicações, e aí a gente finaliza, quais são as possíveis implicações e aplicações para o que aconteceu? Primeiro é que isso está evidente que a morte não é o fim. Nós não deixamos de existir. A ressurreição corpórea de Jesus mostra que a morte não é o fim. Todo ser humano sabe disso, entenda. Todo ser humano, não importa a cultura, não importa a realidade, não importa se tenha contato com a Bíblia ou não, se ouviu falar de Jesus ou não, não importa o tempo que tenha vivido em toda a história da humanidade, todo ser humano sabe que não deixamos de existir na morte. Ele pode não ter uma compreensão do que acontece depois, porque para entendermos, temos que ter a palavra, mas que ele sabe que não acaba na morte, ele sabe. Todo ser humano sabe. Nega, o ateu diz que não, morreu, acabou, mas ele sabe que não é assim. Sabe porque Deus colocou no coração do homem a eternidade. Quem pode tirar? Ninguém. Agora, além de saber na sua consciência, a Bíblia é clara em vários textos. Eu queria citar apenas um. Daniel, o profeta Daniel, capítulo 12, versos 1 e 2. Daniel está falando, ele é um dos chamado o pequeno apocalipse do Antigo Testamento, o profeta Daniel, e ele está falando do fim. Olha o que ele diz aqui. Nesse tempo, Daniel 12, 1 e 2, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Está falando dos últimos dias. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado e inscrito no livro da vida. Apocalipse vai falar sobre isso. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Todos vão ressuscitar, e aqui tem dois grupos. Só existem duas possibilidades. Portanto, reencarnação, purgatório, não existem. Só existem duas possibilidades. Vida eterna em Cristo e condenação eterna. A segunda implicação é para nós que cremos, é que a ressurreição é a esperança. Mas quando a Bíblia diz da esperança, ela está falando de uma esperança que vai acontecer, eu só não sei quando. Mas deve ser a nossa esperança, a maior esperança. A ressurreição de Cristo, Ele é o primeiro de todos os milhões de filhos dele em toda a história. 1 Coríntios, Paulo vai explicar isso, é o texto que a gente vai terminar. Além de inspirado pelo Espírito, Paulo responde e lembra por que Jesus disse que era necessário que o Cristo fosse ressurreto. E ele começa dizendo que os que negam a ressurreição de Cristo são ímpios. Há falsas religiões que negam a ressurreição, são ímpios. 1 Coríntios capítulo 15, versos 12 a 20, o texto de 1 Coríntios 15 é fascinante, ele fala de vários aspectos
da realidade da ressurreição, como os mortos ressuscitarão, né? Mas a gente não tem tempo para ver tudo. Mas vamos ver por que é necessário e como que essa esperança é a nossa maior esperança. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 12 a 20. Diz assim: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Então, Paulo está corrigindo algumas práticas que estavam no meio da igreja. Por quê? Porque havia, dentro, os saduceus não acreditavam em ressurreição. Então, os saduceus eram uma ramificação dos judeus. Eles estavam sempre à volta, trazendo seus falsos ensinos, assim como os fariseus. Então, se não tem ressurreição de mortos, por que não estão pregando que Cristo ressuscitou? E se não há ressurreição de mortos, então não há ressurreição de Cristo. Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, o que nós estamos fazendo aqui? O que estava fazendo há 2000 anos, nós estamos fazendo aqui? O que esses 2000 anos de história de igreja têm? Nenhum sentido. Vamos fazer o que a gente tem que fazer. Ele vai dizer, vamos comer, vamos beber, porque amanhã a gente vai morrer. Infelizmente, muitos cristãos vivem assim. É vã a nós. Se Cristo não ressuscitou, literalmente com um corpo, está à direita de Deus hoje, a nossa pregação é vã. E se você crê nisso, é vã também. Você está querendo uma mentira. Versículo 15. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus. Nós estamos mentindo em nome de Deus. Porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Então, se não há ressurreição, Deus está mentindo, nós estamos mentindo em nome de Deus. Porque se os mortos, eu creio que dá para entender a ênfase dele aqui. Ele não está negociando, em hipótese alguma, a ressurreição de Cristo. Jesus ressuscita no coração. Isso é conversa, isso é bobagem. Jesus ressuscitou fisicamente. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, porque era necessário que Ele ressuscitasse. Se Ele não ressuscitou, eu e vocês permanecemos nos nossos pecados, e eu e vocês seremos condenados eternamente. Então, por que Jesus ressuscitou? Porque o Evangelho implica em morte e ressurreição. Na morte de Cristo, Ele morre pelos nossos pecados, o seu sangue nos perdoa, Ele nos faz morrer, mas na sua ressurreição Ele nos dá uma nova vida, e é com essa nova vida que nós entramos na vida eterna. Por isso que, se Ele não ressuscitou, todo ser humano permanece no seu pecado e, por consequência, está condenado. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Todos esses, em toda a história, que creram no Cristo que viria, na ressurreição dos mortos, todos eles pereceram. Perecer não é morrer, porque já estão mortos, eles são condenados. E aí, esse é o ponto. Para nós que cremos, e por essa que deve ser a nossa grande esperança. Se a nossa esperança em Cristo se limita a essa realidade, ao que eu vou fazer amanhã, a meu trabalhar, a meu ganhar pão, a ter uma boa escola, a ter saúde, o governo e isso, aquilo. Se a minha esperança em Cristo se limita a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos. Ou seja, se você crê em Cristo, mas você está pautado nessa vida aqui, você não está entendendo nada do que é o Evangelho. Porque a nossa esperança é a ressurreição. Deus pode dar várias outras coisas aqui, Ele, graças a Deus, Ele pode. E se Ele não der? E se Ele não der? Nossa, essa semana eu estava... ontem, sexta-feira, o pastor Quirino trouxe sobre William Carey. William Carey é o primeiro, é o missionário das modernas missões. A vida desse homem foi de tristeza de todo o tempo. Se ele tivesse pautado de sofrimento, de dores das mais diversas, se ele tivesse esperando em Cristo só aqui, não. Mas a esperança dele era pregar o Evangelho para povos que nunca ouviam, porque ele cria na ressurreição. E hoje ele está lá com o Senhor. Então, se a minha esperança... essa é a desgraça do evangelicalismo atual, o que esse evangelicalismo faz hoje? Ele prega uma esperança aqui.
dinheiro e saúde. Deus pode dar, nós cremos que Ele pode dar, mas Ele pode não dar se Ele não quiser. Agora, a ressurreição é uma esperança concreta. Essa é a nossa esperança, a maior de todas. E quanto mais nós estivermos vivendo com a dimensão dessa esperança, todas as outras perderão sua força. Paulo perguntou, morreu? E aí ele vai assim, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele o primeiro de muitos irmãos. Se você creu em Cristo, eu e você vamos morrer. Talvez Ele venha antes. Se nós formos ouvir o irmão, por exemplo, Frank Brito, que esteve conosco, esqueça, ele falou que vai dar com uns milhares de anos ainda. Pós-milenista. Você não sabe o que é pós-milenista? Você pode até não saber, mas vai ouvir esses irmãos, eles conhecem a palavra, amam o Senhor como nós. Eu acho que eles estão errados. Mas e se Jesus levar 100 anos, 50 anos? Nós vamos morrer. Mas quando Ele voltar, todos aqueles que morreram crendo no Evangelho vão ressuscitar, como Ele ressuscitou dos mortos, para sempre. O que é para sempre? A gente não sabe, porque tudo que a gente faz está dentro do tempo. Para sempre está fora do tempo. Essa é a nossa esperança. De fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. E graças a Ele que Ele ressuscitou, porque agora, por causa da sua morte e ressurreição, nós não mais estamos nos nossos pecados. E quando Ele voltar, se nós tivermos partido já, quando Ele voltar, todos aqueles que morreram crendo nele, desde os primeiros seres humanos criados por Ele que creram, até os últimos, vão ressuscitar para estar para sempre com o Senhor. Essa é a nossa esperança. Você creu em Cristo? Essa é a nossa esperança. A ressurreição. Nós temos que trabalhar, amanhã é segunda-feira, tem que trabalhar. Nós temos que ter os cuidados com essa vida. Mas nós devemos ter como alvo tudo que nós fazemos a centralidade de Cristo e passa pela esperança da ressurreição. Nós vimos ontem também na aula sobre Salomão. Eclesiastes, Salomão vai escrever no fim da vida, os estudiosos entendem que sim. Salomão teve tudo que alguém poderia ter, tudo. Mas no final da vida, a única coisa que importa é o Senhor, ele vai dizer. E a esperança da ressurreição para aqueles que creem. Se cremos de verdade no Evangelho, nós somos os únicos que têm verdadeira esperança. De fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele o primeiro. E se eu e vocês cremos em Cristo, e Ele nos levar antes da volta dEle, nós vamos ressuscitar quando Ele vier para nos buscar. Amém?